A paz, louvado seja Deus pela oportunidade que eu estou tendo junto com vocês de celebrar o Dia Internacional da Mulher, trazendo uma palavra do Senhor para renovar tuas forças, a tua esperança, né, o teu coração. Às vezes, né, com tantas coisas vai minando aí a sua fé, mas esse dia é um dia para ser celebrado, um dia para ser glorificado, um dia para ser lembrado, porque é um dia da mulher. A mulher é uma joia, né, preciosa, que o Senhor ama, né? Às vezes, diante de tantas situações, a gente vê Deus escolhendo mulheres, exaltando mulheres, honrando mulheres. Ele honrou, né, em João, quando ele fala da samaritana, ele honrou tantas outras mulheres, Esther, né? Quantas mulheres, Ruth, quantas mulheres, a própria Maria, Marta e Maria, na caminhada de Jesus, ele conviveu com as mulheres e às vezes a gente fica criando algumas resistências dentro da gente por causa do nosso passado, por causa daquilo que nós já fizemos, por causa da história que nós já tivemos. Aí achamos que Deus, ele chamou porque, olha, ela não cometeu as coisas que eu cometi. A samaritana tinha 5 maridos, Jesus falou para ela, né? Olha, é verdade, você não tem, mas você já teve 5. Então, assim, Maria Madalena, né? Era prostituta, nada disso fez com que Jesus estendesse a mão, né? Para Maria Madalena disse, olha, onde estão teus acusadores? Queriam te apedrejar, mas onde eles estão agora? Né? Porque quem não tem pecado, aquele que não tiver pecado, tire a primeira pedra. Aí Jesus só falou para ela assim, ó, vai e não faz mais isso. Sai dessa vida, muda essa história na sua vida. Era isso que Jesus falou para ela. Muda essa história, não continua assim. E assim, e todo mundo quando tem esse encontro maravilhoso com Jesus, a primeira coisa que vai acontecendo é essa mudança, ele vai mudando a gente. Mas às vezes a gente tem dificuldade de acreditar nisso, que ele de fato pode transformar, que ele quer nos usar, mesmo a gente deixando aquelas coisas, ele quer nos usar. E a gente tem aqui em Raabe. Raabe era cananeia, prostituta. Ela ouviu as histórias a respeito do povo de Israel. Ela sabia que o povo de Israel estava avançando e que o Deus de Israel estava agindo no meio do seu povo. Ela ouviu as histórias a respeito do Mar Vermelho, que o Mar Vermelho secou, que Deus tirou o povo dele lá do Egito, né? Um povo que estava escravizado, que tirou aquele povo do Egito. E ela certamente, mesmo naquele lugar onde ela vendia seu corpo, era usada porque não a respeitavam, né? Ela era desonrada, ela não tinha nenhum respeito das pessoas da sua cidade por ser prostituta, mas ela sofria, né, em meio àquela situação que ela vivia, e ali para ela não tinha outra saída, ela não tinha outra opção, né? Ali ela estava se sentindo aprisionada, como se a vida dela fosse ser daquele jeito para sempre. E naquela peleja ali, ela que estava numa cidade onde o Senhor havia prometido para Abraão que aquela cidade seria do povo de Israel. Lá em Gênesis, capítulo 23, verso 17, o Senhor fala que aquela cidade seria do povo de Deus, seria do povo de Israel. E ali é onde ela estava. Ela estava na terra que seria do povo de Israel. E o povo de Israel estava lá para tomar aquela terra que era dele. Mas ela estava lá. E no meio de toda aquela cidade, ela ali diz que era a única pessoa que se colocou, porque todos tinham medo e ódio, né,
do povo de Israel, porque eles não queriam perder a terra deles, a casa deles. E eles estavam temerosos, porque eles conheciam o poder desse povo, eles conheciam as histórias de Moisés. Então, aqui ela está dizendo, no verso 11 do capítulo 2, na parte B, ó, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus, ela está falando isso para os dois espias, para os dois judeus. Ela está falando para eles, ó, o vosso Deus, ela reconhecer que o Deus deles é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Raabe estava dizendo assim, olha, ele é o único Deus. Ela cria nisso. Ela não era judia, mas ela já cria. Ela nem sabia que ela ia vivenciar aquela história, que ela ia encontrar com eles. Mas em uma situação daquilo tudo que ela já tinha ouvido a respeito de Deus, ela tomou para a vida dela, para o coração dela, essa certeza, essa convicção de que Deus era Deus. O Deus deles era o único Deus, era o verdadeiro. Porque a cidade de Jericó era uma cidade idólatra, cheia de deuses, cheia de deuses. Só que ela não tinha nenhum daqueles deuses para ela. E naquela cidade ela foi a única pessoa que ajudou os dois espias que foram lá para olhar a cidade, ver como é que funcionava, ver a logística daquela cidade, para chegar lá e contar para Josué, para eles montarem um plano, e Deus certamente daria toda a estratégia e a direção para que eles pudessem vencer. E você conhece bem a história de Jericó, como ela foi tomada pelo poder sobrenatural de Deus. E quem ajudou tornar isso possível? Que foi que Deus usou naquela cidade? Uma mulher prostituta. Uma mulher prostituta que vivia numa terra idólatra e que praticava coisas abomináveis aos olhos de Deus. Mas ela começou a ouvir. E quando você começa a ouvir a palavra de Deus começa a se mover em você. Aí você começa a se voltar para Deus e fala, eu quero sair dessa vida, eu quero deixar isso. Esse Deus que não tem barreiras para chegar. Quando ele vê um coração assim desejoso de tê-lo, ele vai ao encontro. O poder da oração, o poder de buscar, a gente chegar para Deus às vezes toda moída pela vida, pelas injustiças, pelos preconceitos, pelas frustrações, chega toda moída para esse Deus e ele vem ao nosso encontro, restaura. E aí a gente fica pensando, mas Deus não vai me usar porque a minha história é muito feia. Aí eu já fiz isso, eu tenho até vergonha de dizer, olha só, essa mulher era prostituta. E ela estava ali, né, pronta para ajudar, a correr riscos, perigos. Ela fazia isso não por causa daqueles homens, ela fazia isso por causa do Deus que eles serviam. Deus usou aquele coração quebrantado, né, desejoso de ser liberta daquela vida, porque ela não queria mais aquela vida para ela. Deus usou deu a coragem, aquela ousadia, né? E Deus usou aquilo. Para quê? Para fazer com que o propósito dele se cumprisse ali naquela terra. Muitos poderiam olhar, talvez até um judeu presunçoso, e falar assim, meu filho, eu sou judeu, você sabe com quem você está falando? Eu vim aqui, você acha que eu vou querer sua ajuda para quê? Mas aquele que também estava ali, estava com o coração quebrantado para ver na vida daquela mulher que ela queria ajudá-la, que ela estava sendo um canal de Deus para ajudar eles. Um deles, né, não o Salmo, que vai depois ser o marido dela, não a discriminou. Ele também reconheceu, o coração dele também estava sendo trabalhado pelo Senhor, para agasalhar ali a Raabe, uma prostituta, mas ela ajudou aqueles homens, livrou eles de serem mortos pelo exército de Jericó, guardou eles, preservou, e Deus vai dando, né, livramento, vai deixando eles assim, sem direção. O seu livro, o seu esconde. E aquela mulher estava ali. E eles falam para ela assim, olha, nós temos uma aliança. Eles fizeram no capítulo de número 6, eles fazem uma aliança. Antes, né, deles irem, no capítulo 6, ele começa assim, olha, se você não nos entregar, nós vamos... Agora, se você nos entregar, se você quebrar a nossa aliança, então nós
nós estamos desobrigados de te proteger, de proteger a sua família. Mas se você guardar a nossa aliança, mantenha essa fita, né? Ele botou feito uma coberta, foi por onde eles desceram, escarlate, né? Uma fita escarlate foi por onde eles desceram. Isso simboliza o sangue de Cristo, querido, que estaria sobre aquela casa. O inimigo, quando olha para a nossa casa e vê o sangue de Cristo, é a nossa cobertura. E ali naquela casa, eles falam, mantém essa fita aqui, escarlate, porque se ela estiver na janela, você e a sua família vai ser salva, vai ser guardada pelo Senhor. Farás aí o seu... você vai ser guardada pelo Senhor. Olha o que diz o texto. Então disse Josué aos 2 homens que espiam a terra: entrai na casa da mulher prostituta, tirai de lá com tudo quanto tiver, como lhe juraste, assim, honra a tua palavra, vai lá, porque o nosso Deus é um Deus de palavra. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Às vezes você fica dizendo assim, eu não sei orar. Será que Deus está me olhando? Eu já fiz tanta coisa errada. Eu já fui isso, eu já fui aquilo. Querida, saiba de uma coisa. O sangue de Jesus está sobre a tua vida. E a sua casa, às vezes você se desmerece tanto pela história que você já teve, ou porque você acha que você não tem capacidade para fazer isso, para fazer aquilo. Mas se seu coração for o coração igual de Raabe, ter confiança, certeza, olha, eu não sei, eu só sei de uma coisa, que o Deus que eu conheço, Ele é soberano nos céus e na terra, que Ele nos deu Cristo Jesus, morreu por nós naquela cruz, nos amou primeiro e levou sobre Ele os meus pecados. Então, nele é que eu vou descansar, e é através da sua vida, às vezes debochada por muita gente, ridicularizada por muitos, mas é através da sua vida, por esse sangue que está aí na janela da tua casa, que corre lá do teu telhado, é através da sua vida que o seu pai, que a sua mãe, que seus irmãos, que a sua parentela vai ser alcançada pelo Senhor, vai ser retirada, né, do laço da morte, porque todos, e o espia falou para ela, não deixa ninguém sair, porque todo mundo que estiver lá fora vai morrer, mas os da sua casa vão ser guardados, vão ser protegidos. Então, recebe essa palavra, mulher de Deus, mulher valorosa, mulher virtuosa, não se desmereça, saiba que você é uma mulher valente, uma mulher forte. Raabe foi, e você também é. E você tem um Deus tão grandioso quanto o de Raabe, é o mesmo Deus. E outra coisa, o nosso Deus, quando entra, muda história, porque Raabe faz parte da genealogia de Cristo. Raabe deu à luz a Boaz, Boaz deu à luz a Jessé, que vem ser o pai, né, de Davi. Então, creia nisso, creia que através da sua vida o Senhor pode mudar a história, fazer coisas extraordinárias, estabelecer sobre você, amém? Coisas extraordinárias, maravilhosas. Você teve uma história e Deus está fazendo outra. Raabe tinha uma história que ela nunca poderia imaginar, que ela daria luz a Boaz, aquele que se casaria com Ruth, e mudaria a história. Ela não só mudou a história, como ela fez história, querida. Deus não está olhando para o que você fez, Ele está olhando para agora. A partir do momento que você está aliançada com Ele, é daqui para frente que conta. Lá atrás tem o sangue de Cristo. Isso é que faz toda a diferença. Nosso Deus é um Deus que quebra paradigmas. Amém? Que Ele te abençoe. Um dia abençoadíssimo para você. Que a glória do Senhor esteja sobre a tua vida, e creia. Mantenha esse sangue sobre a tua casa, porque na hora que o Senhor voltar, Ele vai levar você e toda a sua família, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Um beijo no teu coração. Jesus te abençoe e te guarde rica e abundantemente. Beijo. Feliz Dia da Mulher.